Oi, pessoal! Como é que passaram a semana? Tudo bem? Tá tudo certo? Espero que sim, né? Porque agora a gente vai continuar a nossa aula sobre tabela periódica. Na última aula a gente estava falando dos representativos, dos elementos de transição e dos elementos de transição interna. Na aula de hoje a gente vai perguntar assim: será que todos os elementos que se encontram na tabela periódica são elementos que são encontrados na natureza? São elementos naturais? Aqui está a resposta: não. Existem também os elementos artificiais. Como que a gente vai saber olhando para a tabela periódica? Primeiro, todos os elementos que têm número atômico menor que o número atômico do urânio, menor que 92, são chamados de elementos naturais, elementos que são encontrados na natureza. Todos os elementos que têm número atômico maior que o urânio, quer dizer, do 93 para cima, são chamados de elementos artificiais. São elementos que são produzidos em laboratório. Então, os elementos naturais apresentam número atômico menor ou igual a 92. Os elementos artificiais apresentam número atômico maior que 92. Mas é claro que, como a gente já vê na sala de aula, que a química ela funciona assim. Ela sempre tem os puts da vida. Tem as exceções, né? Aqui também, nessa parte da matéria. Mesmo a gente falando que os elementos que têm número atômico menor que 92 são chamados de elementos naturais, existem duas exceções. Vamos chamar assim, dois puts. Dois elementos que têm número atômico menor que 92 e não são elementos naturais. São elementos artificiais. Quem são esses elementos? Vai ser o tecnécio, com número atômico igual a 93, e o promécio, com número atômico igual a 61. Esses elementos apresentam nomes especiais. São elementos artificiais que apresentam um nome especial, que são os cisurânicos. Então, quem são os cisurânicos? São os elementos artificiais que têm número atômico menor que 92, tecnécio e promécio. Os elementos que são artificiais, que têm número atômico maior que o 92, quer dizer, do 93 para cima, são os elementos artificiais que também vão ter um nome especial, são os transurânicos. Existem, então, os cisurânicos e os transurânicos. São os elementos artificiais, com número atômico menor que 92 e número atômico maior que 92. E o estado físico dos elementos na tabela periódica? Tem os três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Na temperatura ambiente, a temperatura de 25 graus Celsius, na pressão de 1 atm, quem que está no estado físico gasoso? Flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e os gases nobres. Quais os elementos que se encontram no estado físico líquido na tabela periódica? Bromo e mercúrio. Quais os elementos que se encontram no estado físico sólido? O restante dos elementos. Tirando quem está gasoso e quem está líquido, o resto, todos os elementos da tabela periódica se encontram no estado físico sólido. Hidrogênio. A gente fala na sala de aula que o hidrogênio é como se ele não tem família, é como se ele fosse um elemento órfão. A gente fala que o hidrogênio é hidrogênio. O hidrogênio ele tem semelhança com a família 1A, com os metais alcalinos. A configuração eletrônica do hidrogênio é 1s1. A configuração eletrônica de um metal alcalino a gente representa por ns1. Então, o hidrogênio ele tem semelhança com a família 1A, com a família dos metais alcalinos, mas ele não é um metal alcalino. O hidrogênio ele também tem semelhança com a família dos halogênios, com a família 7A. O hidrogênio, para ficar estável e feliz, ele precisa ganhar um elétron para ficar semelhante com o gás nobre hélio, que fica estável com 2 elétrons. A família dos halogênios tem 7 elétrons na última camada. E para ficar estável, eles precisam ganhar um elétron para ficar estável com 8, onde eles ficam semelhantes e felizes, igual aos gases nobres da tabela periódica, tirando o hélio,
que é um putz, que é uma exceção. Então, hidrogênio é hidrogênio, ele não tem família. Ele tem semelhança com a família 1A, metal alcalino, e semelhança com a família dos halogênios, o grupo dos halogênios, mas ele não faz parte dessa família. Como a gente falou no primeiro dia, tem algumas tabelas periódicas que trazem o hidrogênio como índice da tabela. O hidrogênio aparece bem no meio da tabela, onde eu preciso observar onde que fica a massa atômica e o número atômico, antes de fazer qualquer cálculo. Então, hidrogênio é hidrogênio, certo? Aqui eu também coloquei, nas condições ambiente, é um gás extremamente inflamável. Isso também é importante saber, né? Agora, a tabela periódica, ela também foi dividida por Berzelius, que é um cientista, em metais e metalóides. Acontece que o termo metalóide não se usa mais. Hoje em dia a gente usa o termo ametal. Então, por ele, se fosse hoje, ele dividiu a tabela periódica em metais e ametais. E a característica? A característica dos metais são bons condutores de calor e corrente elétrica, são dúcteis e maleáveis. O que significa isso, dúctil e maleável? Que pode se transformar em fios e em lâminas. São sólidos em condições ambiente, sendo que existe um putz, existe uma exceção, que é o mercúrio, que ele também é chamado de metal, mas ele não está no estado físico sólido, ele está no estado físico líquido, e constitui cerca de 76% dos elementos da tabela periódica. Então, a grande maioria dos elementos da tabela são chamados de metais. E os ametais? A gente pode chamar também de não metal. São os elementos que se encontram mais para o lado direito da tabela periódica, próximo dos gases nobres. Os não metais, ou ametais, a gente fala que é tudo ao contrário do metal. São maus condutores de calor e corrente elétrica, não são dúcteis nem maleáveis, não pode se transformar nem em fio e nem em lâmina. O estado físico pode aparecer nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e constitui cerca de 11% dos elementos da tabela periódica. Semimetais. Os semimetais, eles são intermediários. Eles estão entre os metais e os não metais. Eles têm característica de metal e alguns têm características de não metais. Os semimetais, a gente fala que é um conjunto de 7 elementos: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Esses semimetais, na verdade, é um conjunto, ó, faz parte dos semimetais, 7 elementos da tabela periódica. O estado físico é sólido. As principais características: brilho típico, semimetálico, semicondução de corrente elétrica. E os gases nobres? Eles são nobres porque eles são chamados de elementos estáveis. Eles são encontrados como elementos estáveis da natureza. Eles apresentam a última camada preenchida, a última camada com 8 elétrons, com exceção de um, que é um putz, que é o hélio, que fica estável com 2 elétrons, mas ele também é chamado de nobre. O estado físico gasoso, constitui cerca de 6% dos elementos da tabela periódica. É a última coluna, o último grupo, o grupo 18 da tabela periódica, são os gases nobres. Como é que ficou a tabela periódica com relação a metal, semimetal e gás nobre? Essa parte que aparece aqui, a grande maioria cinza da tabela periódica, são os metais. Então, o que a gente tinha falado, constitui cerca de 76% dos elementos da tabela periódica. A parte mais para a direita da tabela, essa parte laranja, a gente fala que são os não metais, ou ametal. A parte lilás da tabela periódica é um conjunto de 7 elementos, são os semimetais. A última coluna da tabela periódica são os elementos que são chamados também de elementos inertes, são os nobres da tabela periódica. E foi colocado aqui também sozinho, para representar bem que ele não faz parte dessa família, ele nem tem a mesma cor, o hidrogênio. Lembrando que hidrogênio é hidrogênio. Qual é a família do hidrogênio? Hidrogênio,
A gente não classifica como metal alcalino e nem halogênio. A gente não pode esquecer disso. A gente começa agora a estudar as propriedades da tabela periódica. São várias propriedades. No primeiro ano a gente estudou como várias setinhas. A gente lembra como as setinhas da tabela periódica, né? Então, o que são essas propriedades? Ó, são as propriedades que variam em função do número atômico do elemento. Então, eu vou ter que ver se essa propriedade ela aumenta ou diminui. Esse valor aumenta ou diminui de acordo com o número atômico. Se o meu número atômico também está aumentando ou diminuindo. Ou a gente vai ver pela posição do elemento na tabela periódica. As propriedades da tabela, elas podem ser propriedades que não se repetem. São chamadas de propriedades aperiódicas. São as propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. Mas são propriedades que não se repetem. Então, eu sempre digo assim em sala de aula. Por exemplo, eu já tive 20 anos. Eu não vou ter mais de 20 anos. Isso é como se fosse uma propriedade aperiódica, isso não vai se repetir. E a propriedade periódica? São aquelas que se repetem de período em período. As propriedades periódicas são as propriedades que oscilam em valores mínimos e máximos, repetidos regularmente com o aumento do número atômico. O que a gente vai estudar mais específico a partir de agora são as propriedades periódicas dos elementos. Então, são propriedades que dependem da posição do elemento na tabela periódica. Hoje não vai dar tempo da gente estudar todas as propriedades. Hoje a gente vai começar a estudar as propriedades. Na próxima aula a gente vai terminar as propriedades da tabela. Quais as propriedades, então, que a gente vai ter ao todo? O raio atômico, que é o tamanho do átomo, é o que a gente vai começar a estudar hoje. A energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a eletropositividade e as propriedades físicas. A gente vai estudar a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição. A gente começa com o raio atômico, que também é conhecido como tamanho do átomo. O que vai ser isso? Vai ser a distância do centro do núcleo até a camada com o elétron mais distante desse núcleo. Isso vai me dar o tamanho do átomo. Então, quanto maior o número de camadas, maior o tamanho do meu átomo. Quanto maior o número de níveis de energia, maior o tamanho do meu átomo. Como que o raio atômico, ou o tamanho do átomo, ele vai crescer, então, com relação à família, ao grupo. Então, uma coluna vertical. À medida que vai descendo a família, vai aumentando o número de níveis de energia, vai aumentando o número de camadas. Se aumenta o número de camadas, aumenta o quê? A distância do núcleo até o elétron mais distante na eletrosfera, mais distante desse núcleo. Quer dizer, à medida que eu vou descendo o meu grupo, vai aumentando o número de níveis, vai aumentando o número, vai aumentando o tamanho do meu átomo, o número de níveis e o tamanho do átomo, o número de camadas também. Com relação ao período, se eu tenho vários elementos na mesma linha horizontal, no mesmo período, quer dizer que eles têm o mesmo número de níveis. Período, nível, camada, a gente já estudou que é a mesma coisa. Como que a gente vai saber quem que é maior? Quanto mais para a direita da tabela periódica, o que vai acontecer? Vai aumentar o número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Se eu tenho uma maior quantidade de prótons, maior a atração entre núcleo e eletrosfera, menor o tamanho do átomo. Quanto mais para a esquerda da tabela periódica, vai diminuir o número atômico, a identidade do átomo. Quer dizer que diminui a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Se diminui a quantidade de prótons no núcleo, que tem carga positiva, diminui a atração entre núcleo e eletrosfera, positivo com negativo. Aumenta o tamanho do átomo. Então, com relação ao período, ele aumenta da direita para a esquerda. Com relação ao grupo, vai ser de cima para baixo.
O maior elemento da tabela periódica é o elemento frâncio, o elemento que se encontra nesse canto da tabela periódica, no 7º período e na família 1A. Como que ficou o raio atômico, então? Com relação ao tamanho do átomo, ó, a gente representa desse jeito. Quanto mais para a esquerda, mais próximo do frâncio, maior o raio atômico, maior o tamanho do átomo. E o raio iônico? Quando que eu tenho um íon? Então, quando eu tenho uma carga positiva e quando eu tenho uma carga negativa. Quando eu tenho um átomo na forma de um cátion, a gente sabe que o cátion tem carga positiva e ele perde elétron. Se ele está perdendo elétron, está diminuindo a repulsão entre as cargas negativas da eletrosfera. Se diminui a repulsão das cargas negativas, aumenta a atração entre núcleo e eletrosfera. Diminui o tamanho do átomo. Se eu tenho um raio, nesse caso para um ânion, para um elemento que tem carga negativa, ele ganha elétron. Se ele ganha elétron, aumenta a quantidade de carga negativa na eletrosfera, aumenta a repulsão entre as cargas negativas. E se aumenta a repulsão, diminui a atração entre núcleo e eletrosfera, aumenta o tamanho do átomo. Então, num raio do cátion, ele é menor que o raio do átomo neutro. Agora, o raio do ânion, ele é maior que o raio do átomo neutro. Apesar de eu ter uma carga positiva, a gente acha que fica maior, mas não, vai diminuir o tamanho do átomo. Como tem uma carga negativa, a gente acha que vai diminuir, mas não, diminui a repulsão. O que acontece? Aumenta o tamanho do átomo. Certo? Então, o que a gente ia ver com relação à parte da tabela periódica que faltou, era isso, né? Não tem como a gente ver todas as propriedades da tabela hoje, né? Ia ficar muito cansativo e é muita coisa. Na próxima aula a gente vai ver o restante das propriedades da tabela. Para exercitar bem essa parte, né, de raio atômico, de metal, de não metal, o hidrogênio, a característica de cada um, eu selecionei esses exercícios da apostila. Lembrando que a gente está no caderno 1, no módulo 3, a minha frente é a frente 1. Eu selecionei exercício da página 531, exercício 3, a página 532, exercício 8, a página 533, o exercício 11, página 534, 14, 15, página 535, exercício 18, página 539, exercício 14, página 541, 19 e 20. Então, por hoje era isso. Uma boa semana para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo! Tchau!